Vale. A informação atual. Vamos lá então para a nossa entrevista do dia. Recebo com muito prazer nesta manhã aqui nos estúdios da Vale para a gente falar sobre essa data importante, né? Que é o dia do padroeiro da nossa cidade, São Sebastião, 20 de janeiro. Ela que é professora nas redes municipal e estadual aqui no nosso município de Tijucas, professora de história que sempre nos socorre nessas datas mais importantes aqui na nossa cidade e também no nosso estado e no nosso país. Converso hoje com a professora Nara Rocha Vieira, que vai nos falar mais a respeito sobre a relação do padroeiro São Sebastião com o nosso município, ou o que a história conta, né, sobre essa relação, professora Nara. Muito bom dia, obrigado por ter atendido ao nosso convite e nos socorrido mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vale. Eu que agradeço a oportunidade e, de falarmos mais um pouco da nossa história. Muito bem, quando a gente fala do padroeiro da nossa cidade, São Sebastião, né, nós temos aí a nossa paróquia, né, que é assim denominada com o nome do nosso santo, mas muita gente, porventura, e principalmente, né, moradores mais recentes aqui da nossa cidade, não saibam, né, a relação aí que nós tem, que a nossa cidade, o nosso município tem com esse santo. E ele não vem de muito recente, ele vem desde os primórdios aí da colonização da nossa cidade, né? Sim. É interessante ressaltar que desde o princípio da nossa história, e há até uma certa confusão nesse sentido da fundação do município, do registro histórico dos primeiros momentos daqui da nossa terra, a gente pode pegar lá 1530, já com Sebastião Caboto. O Sebastião Caboto é um navegador, ele é italiano, mas ele vem a serviço da coroa espanhola. Ele tem uma incumbência que era atravessar o Estreito de Magalhães, que era ao sul da Argentina hoje, para chegar nas Ilhas Molucas. Mas o Sebastião Caboto, ele passa no nosso litoral, isso 1530, e ele vai à Ilha dos Patos, que hoje é Florianópolis. Ele decide ir até o Rio da Prata, onde a promessa de ouro, prata, metais preciosos era muito grande, então ele vai ao Rio da Prata, porém do Rio da Prata ele não segue adiante. Ao invés de atravessar o Estreito ali de Magalhães, ele volta para cá, e nesse retorno, onde ele vem costeando aqui o nosso litoral, e por isso até hoje usa-se o termo cabotagem, em função dessa estratégia dele que o Sebastião Caboto, passando aqui bem próximo ao nosso litoral, funda então um porto chamado São Sebastião, Porto de São Sebastião. E por isso gerou uma certa coincidência e confusão na nossa história de que o Sebastião Caboto é o fundador de Tijucas. Mas não é. A fundação pressupõe assim, um empreendimento, pressupõe um povoamento, pressupõe E não, naquele momento Sebastião Caboto faz um registro de um porto onde ele para, de um local onde ele para, é mais um registro geográfico muito comum que os navegadores faziam, né? Então ele para em algum ponto que também não se sabe onde é que foi do nosso rio, para deixar alguns desterrados, ele pega alguns índios também, leva à Europa, mas ele funda esse porto de São Sebastião. E depois ele declara realmente lá em Sevilha, na Espanha, que ele faz esse registro do porto de São Sebastião em homenagem ao santo São Sebastião. Mas até então, assim, não há uma fundação de povoado, não há nada. É um porto geográfico que ele registra ali nos diários dele, né? Com o passar do tempo, já isso bem mais tarde, a partir de 1776, é que começam a chegar as primeiras famílias açorianas na nossa região, já em 1776. Bem depois disso, Muito depois disso, onde começam a chegar as primeiras famílias açorianas, que se estabelecem na região de Porto Belo, e daí sim, na São Sebastião da Foz do Rio Tijucas, porque daí começa a se popularizar o nome pelo registro dele, mas até então é um nome geográfico, começa a chegar as primeiras famílias aqui. E aí começa, claro, mais famílias vindo de outras regiões, das próprias ilhas dos Açores. E lá por 1830, na década ali entre 30 e 40, é que a gente tem o registro de um homem que morava em Zimbros, que era o Sebastião Casas, que era devoto do São Sebastião. E talvez até pelo nome, aquela coisa do apadrinhamento que era muito comum do santo, né, de ter o seu nome ligado a um santo.
Então, o Sebastião Casas é o que nós temos registrado que vai trazer a imagem do São Sebastião, porque ele sai de Zimbros e vem morar em Tijucas, no bairro da Praça, que é o bairro onde inicia o povoamento. O Sebastião Casas, então, traz essa imagem do São Sebastião. E esse primeiro povoamento que está ali no bairro da Praça, começa, então, o culto a esse santo, começa a se cultuar. E é interessante porque os primeiros cultos é na própria casa do Sebastião Casas, né? Porque era muito comum, naquele tempo, as pessoas se reunirem na casa das pessoas para rezarem a um determinado santo. Certo. Mas, com o tempo, amplia-se o povoamento, mais e mais pessoas, e o culto cresce. A casa do Sebastião fica pequena para o culto, né? Então, os próprios moradores ali fazem uma capelinha, constroem uma capelinha, como era comum. Essa capelinha, ao que se tem registro, ficava aproximadamente ali na esquina onde hoje é a Rua São Sebastião e a Rua 13 de Junho. Não era onde é a igreja hoje, mas naquelas proximidades, talvez na frente, na pracinha, pelo que se tem o registro. Até supõe-se pela cruz que tem lá hoje? Sim, tá. Sim. Então, ali teria sido a primeira capelinha para o culto do São Sebastião, e que cresce cada vez mais esse culto, é mandado buscar uma imagem maior. Então, o Sebastião Casas traz uma imagem maior de São Sebastião para esse culto, e daí vai crescendo, a capela se amplia. Com o passar, nesse momento está acontecendo também, é importante dizer, todo um processo já de desmembramento de Tijucas e Porto Belo, onde é importante porque o nosso nome original vai ser São Sebastião, a freguesia de São Sebastião da Foz do Rio Tijucas, esse era o nosso nome completo. Então, daí a importância, veja que o São Sebastião, ele entra como nome mesmo oficial da freguesia, para registros da província de Santa Catarina. A gente era chamado São Sebastião, freguesia de São Sebastião, e até depois, em todo o processo de criação da freguesia, o estabelecimento, a criação do município, aproximadamente 1916 é que Tijucas passa a se chamar só Tijucas, mas até então era São Sebastião da Foz do Rio Tijucas, o nome completo da nossa cidade. E o São Sebastião, então, passa a ser padroeiro já lá nessa capelinha no bairro da Praça. Tá. Já lá nesse povoado, já era, né, tido como padroeiro, até pelo nome e tal. E mais tarde, com a construção da Igreja Matriz, isso já bem mais tarde, década de 1960, com a construção da Igreja Matriz, passa-se para cá esse nome, né, como padroeiro, São Sebastião, e lá, então, depois é construída a Igreja da Nossa Senhora dos Navegantes. Mas fica, então, o São Sebastião como padroeiro da cidade, por ter sido lá o primeiro santo, talvez, a ter o maior culto lá do povoado inicial de Tijucas. Era da devoção dos próprios habitantes ali, que mais movimentava os líderes comunitários da época, por exemplo, né? Uhum. Muito legal. E muita gente não sabe, né? O que nos desperta é que o nome do santo já esteve atrelado ao nome do então povoado, né? Que seria o que nós tínhamos da cidade àquela época, né? Isso mesmo. E ao longo da história, volto a dizer, se criou uma certa, por coincidência, se criou essa situação de que era o Sebastião Caboto, o primeiro navegador, ele funda o Porto de São Sebastião, então se há uma ideia de que a fundação houve lá, mas não, lá foi realmente uma coincidência, um registro geográfico, mas essa ligação do padroeiro, ela vem desse culto do Sebastião ter trazido a imagem, de começar na casa dele, se ampliar, construir a capelinha e assim por diante. Mas quem foi São Sebastião, né? Por que é tão admirado assim? Será por sua história? O São Sebastião, ele é um mártir da igreja, ele é um soldado, ele nasce na França, ele migra para Roma e lá ele ingressa no exército romano. Nós temos outros casos, como o próprio São Jorge, o próprio Santo Expedito, são todos santos que pertenciam ao exército romano. Certo. O São Sebastião, ele ingressa no exército romano e num momento de maior perseguição ao cristianismo do Império Romano. Porque o Império Romano tinha suas tradições, a sua religião, que era politeísta, era uma religião que adorava outros deuses, que tinha a figura do imperador como central de devoção. Então, o cristianismo, quando ele começa a surgir no Império Romano, isso tudo assusta, isso tudo ameaça aquele poder estabelecido. E começa-se uma perseguição muito grande aos cristãos.
E o São Sebastião, ele entra no exército romano, mas ele começa a não cumprir as penas que deveria, ele ajuda os cristãos a reforçar, inclusive, a fé, e daí começa o impasse. Ele é um soldado romano, ele tem que obedecer ao imperador romano na punição ao cristianismo, mas ele não faz. Do contrário, ele vai para as prisões, ele vai e ele reforça, ele tem a sua fé. Então, assim, quando é descoberto isso, que ele começa a não cumprir as penas e tal, o imperador Diocleciano, que foi um imperador que mais estabeleceu decretos perseguindo cristãos, o Diocleciano mesmo condena ele às flechadas, aquela famosa imagem que nós temos dele amarrado no tronco, com as flechas. Isso ali foi uma condenação do imperador, tido que ele teria traído, né, o império. E isso acontece. Então, ele é amarrado ao tronco, ele recebe lá a punição, né, morte pelas flechadas, mas depois ele não morre, ele acaba se descobrindo, ele é recolhido, ele é acolhido por uma mulher chamada Irene, que depois vem a ser a Santa Irene. Ele é recolhido e só que depois descobre-se que ele está vivo e ele é levado novamente à presença do imperador. E o imperador Diocleciano, mais uma vez, então, o condena à morte por espancamento. Ele deve ser espancado até a morte, e assim é. E o corpo dele é jogado no esgoto público de Roma, mas é recolhido por uma mulher também, uma cristã, que é a Luciana, e daí ela é depois a Santa Luciana. Ela é recolhida e enterrado, então, sepultado na Via Ápia. Mas esse é o santo, assim, e é interessante, tem o livro do padre Jefferson Mengali, que fala do São Sebastião, e ele até coloca do quanto o São Sebastião diz o seguinte: antes de oficial do Império, eu sou um soldado de Cristo, quer dizer, né, eu sou um soldado romano, mas eu também sou um soldado de Cristo primeiramente. Então, essa é a história do São Sebastião. Linda história, né? História de resistência pela fé. Sim. Muito legal, muito legal. Isso justifica bastante aí o culto, né? Tão grandioso que se tem hoje, porque quem pensa que é só Tijucas, uma cidade que é relacionada tendo o São Sebastião como padroeiro, não é, né? Brasil afora nós temos diversas cidades. Muitas cidades, né? A mais famosa, inclusive, é o Rio de Janeiro, assim, que se fala bastante hoje, né? Vai se falar bastante, porque lá também é feriado, tem essa devoção ao São Sebastião, mas em todos os estados praticamente do Brasil tem cidades que são, em que o padroeiro é o São Sebastião. Eu até estava chamando a atenção de que no estado de Minas Gerais tem cerca de mais de 50 cidades cujo padroeiro é o São Sebastião, assim. E a história justifica muito, né? Uhum. Ô, professora, eu a convidei, né? E quando a convidei para vir fazer esse resgate aqui com a gente, eu questionei a professora, sobretudo, de os registros que se tem hoje, né? Da relação do padroeiro São Sebastião com o nosso município. Eles sempre são muito exaltados pela nossa administração municipal quando repassa, né, os comunicados aí de pontos facultativos e comunicados relacionados ao feriado, como, por exemplo, no dia de hoje, faz menção aos resgates que foram deixados através dos registros literários pelo nosso saudoso, grandioso Manuel dos Anjos, né, nosso professor e historiador, que inclusive foi colaborador da Rádio Vale, né, e que deixou aí para a posterioridade da nossa cidade essa relação. E quando fiz o convite, eu tive a surpresa, né, a feliz surpresa de que a professora também tem relação familiar com o grande historiador, professor Manuel dos Anjos. Sim, o tio Manuel, ele escreve uma obra muito importante de registros da história de Tijucas, que o livro é Tijucas, um pouco de sua história. E ele dá uma especial atenção justo no que eu tratei da questão do Sebastião Caboto, porque sempre houve essa, não é uma confusão, mas um entrelaçar ali da história por uma série de coincidências de nome, por ser o São Sebastião Caboto, por fundar o Porto São Sebastião. Sempre se tratou muito assim essa questão de que, quem é o fundador de Tijucas? Talvez corrente se pergunte às pessoas e as pessoas, quem fundou Tijucas foi Sebastião Caboto. Certo. Mas aí, como o próprio tio Manuel coloca na obra dele, ele diz, bom, então Tijucas foi fundada em 1530, não pode, né?
E essa é uma leitura muito importante, porque assim, ó, uma fundação, como eu falei, ela exige um empreendimento, né? Ela exige um povoamento, construção de equipamentos, casas. Isso de fato não aconteceu. O Sebastião Caboto, isso o tio Manuel coloca bastante na obra dele. O Sebastião Caboto, ele vem, ele passa, ele funda um porto, mas pronto, a partir dali não há nenhuma modificação. Até os 2 desterrados que ele deixa aqui, que é um padre e um marinheiro, o padre se tem registro que voltou para a Ilha dos Patos, pelo caminho que os índios tinham até hoje Florianópolis, que na época era a Ilha dos Patos, e o marinheiro não se soube mais, não se tem mais registro que houve. Foi isso que aconteceu naquele momento, não houve um empreendimento de nada de fundação. Então, o tio Manuel, ele levanta essa questão da passagem do Sebastião Caboto, ele dá uma especial atenção a isso, e dali ele começa a relatar realmente, é um registro muito importante dos primeiros movimentos de povoamento de Tijucas, de como acontece, e ele relata ali de uma maneira muito prática, muito assim, que você se vê naquela história, né? Quando ele conta de como começa mesmo o núcleo de povoamento, a província de Santa Catarina, o governo, ele manda um documento para a Câmara de Porto Belo, da qual a gente era ligado na época, pedindo um parecer de onde deveria começar exatamente o povoamento de Tijucas, se mais a foz do rio ou se mais para dentro do rio, mais para o interior. Tá. E o governo recebe da Câmara de Porto Belo na época, em dezembro, dizendo que o melhor era na Foz, e em janeiro ele recebe um outro documento dizendo que o melhor era no interior. Ah, é? Repensaram? Sim. Então, o que acontece? Eles enviam um militar, o tenente João de Melo Alvim, eles enviam um militar para fazer todo um levantamento, um estudo geográfico da terra, das pessoas e tudo mais, para saber onde finalmente vamos fazer o povoamento. E eis que é decidido que começa na Foz. E esse militar, né, e o tio relata com muitos detalhes isso, esse militar é o que desenha as primeiras ruas mesmo, aquela primeira ruazinha onde, aqui vai se estabelecer as primeiras casinhas, as primeiras pessoas de Tijucas, que são as 4 ruas ali, que é a Lauro Miller, a Padre Paris, a 13 de Junho e a Capitão Amorim. São as 4 primeiras ruas desenhadas para começar as primeiras casinhas de Tijucas. Moro na Lauro Miller, ele não sabia disso. Sim, e depois as transversais que nós temos ali, que é a Independência, São Sebastião, a Biguaçu, se não me engano, e a Camboriú. Isso, é Camboriú. Né? Essas são as primeiras ruas, pode-se dizer que Tijucas nasceu ali. E tal como várias composições musicais, que inclusive o tio Manuel tem, ele sempre ressalta, né, que Tijucas foi no bairro da Praça que Tijucas nasceu. E de fato, porque as primeiras casinhas vão ser estabelecidas nessas ruas. Essas são as primeiras ruas assim que alguém pegou uma folha e desenhou, aqui vai começar Tijucas. Fantástico. E foi ali. Fantástico. Eu fico fascinado, né, quando eu vi a minha avó, né, que era natural aqui de Tijucas, contando a história dos moradores antigos, né, aqueles primeiros lá que se tem o registro, né, e sempre o marido relacionado, o nome da mulher relacionado ao nome do marido, assim, relacionado, que eu digo, sim, tipo a fulana do ciclano, assim, né? Como se usa muito hoje aqui ainda. Sempre. Tanto que a mulher, assim, não podia ter uma conta na vendinha, no mercado, como se dizia, tinha que ser do marido, isso, né? No passado, a conta era no nome do marido, a mulher era relacionado à mulher do fulano, porque ela ia fazer a compra, é a Maria do fulano, isso, então pode comprar. Justamente assim. Era assim. E é bem interessante a própria questão da terra ali, que é relatada no livro também, de que, assim, as pessoas pediam a terra o quanto podia, não havia, assim, aquele valor que hoje tem. A gente olha para Tijucas hoje e pensar isso é muito interessante, quando você pega um livro e lê e diz assim, não parece o mesmo lugar? Porque as pessoas podiam pedir lá a quantidade de terra que queriam para fazer os seus engenhos, as suas plantações, as suas... E as pessoas quase não pediam, assim, não era solicitado. Depois de muito tempo é que foi começar a distribuir as primeiras sesmarias e tal, mas os primeiros moradores, eles são trazidos da Ilha dos Açores, alguns são transferidos de Porto Belo, muitos transferidos dos Ganchos para cá, que era da Armação da Piedade,
muitos vêm para cá, mas assim, não havia aquela coisa assim de pedir a terra e tal. Se pegava a terra, se morava, se fazia plantação, se fazia um engenho, eram mais ligados à pesca também, né? Mas depois é que começa a grande corrida, assim, quando o Tijuca se projeta já mais na economia da madeira, dos barcos, aí começa-se mais a ter essa visibilidade pelas terras, de buscar, que era uma cidade extremamente promissora, e claro, junto com esse crescimento econômico que vai acontecendo, caminha, obviamente, o crescimento político também, né? Tijucas ganha essa importância, tanto que é desmembrada de Porto Belo, porque ela vai ganhando mais projeção, além de econômica, política junto que vem, né? E daí começa a história das terras terem valor, mas até então, a princípio, nos primeiros povoamentos lá, é muito interessante como não se tinha, o governo não recebia requisição para terras, assim. As famílias vinham, eram assentadas e impressionante, né? E a se considerar a exploração imobiliária que se tem hoje, né? Então, assim, é como eu digo, parece que a gente não está falando do mesmo lugar. E se a gente pega mesmo o livro do tio Manuel, assim, os relatos que ele faz disso, e ele traz um pouquinho até bastante, assim, temporal na história ali, a gente vê uma evolução incrível, assim. Quem quiser saber mais, é só buscar as obras de Manuel dos Anjos. Eu acredito que a nossa biblioteca pública aqui em Tijucas tenha bastante obras, né? Tem nas escolas também, na biblioteca das escolas. E esse é um livro, assim, que todos mereciam ler, todos precisam ler, porque ele faz um relato muito importante, assim, e além dessa revisitação histórica das coisas que se tinha muito estabelecido e que ele vai buscar refletir um pouco mais, tem muito esse relato cotidiano que é muito gostoso de ler, né? Esse relato cotidiano de muitas das coisas que temos hoje na cultura, de como elas nascem. Então, o tio Manuel faz ali um relato, uma busca dessas informações. E ele era também, né, um apaixonado pela cultura, ele vai contribuir não só nesses relatos históricos escritos, mas na música, enfim, né, em várias vertentes ali da cultura. Tranquilamente um dos maiores tijuquenses que nós já tivemos, dada a importância que ele deu para a nossa cidade. Sim, né? Muito bem, muito bem. Professora, obrigado sempre, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente fazendo esses resgates, né? Como a gente sempre fala aqui, é importante que a gente conheça tudo isso para valorizar o que a gente tem hoje, né? Muitos novos moradores também vêm de outras culturas e seria legal essa imersão, né, na nossa cultura de Tijucas para saber como faz sentido tudo, o rio estar ali, o material que hoje forma o nosso solo, os nossos terrenos, a distribuição, né, territorial que nós temos, isso tudo seria interessante que as pessoas dessem o devido valor também, né? Sim, sempre a história, né? Para a gente compreender hoje muitas coisas, se busca essas raízes lá do passado. Então, é muito importante, e Tijucas conta, assim, com um bom acervo de registros históricos. Na biblioteca nós temos, assim, excelentes obras da bibliografia local, assim, construída por nossos escritores aqui, né? Então, é muito válido fazer isso. E eu que agradeço estar aqui, sempre vir aqui é um prazer, até porque depois eu encontro muitas pessoas e que perguntam, fazem pergunta, questionam, agradecem. Sempre alguém faz um relato de que alguma coisa que a gente disse aqui, mas isso era da minha família, eu não sabia, ou eu não sabia que eu tinha morado lá e não sabia que era isso. Então, sempre tem alguns relatos assim. E já, né, tomando a liberdade, faço até o convite de que os ouvintes, tendo alguma dúvida, alguma sugestão, quem sabe até possam te enviar alguma coisa que queiram saber da nossa história. Claro. A gente está à disposição sempre para vir esclarecer e contar, porque é muito gostoso falar da vida cotidiana da história também local, né? Então, porque sempre me perguntam, assim, quando eu saio das entrevistas, assim, o pessoal sempre faz alguma pergunta, alguma coisa de como era, e tal história aconteceu também. Que mesmo. Bom saber disso, olha. Isso, então, né, que fique registrado que a gente está à disposição para qualquer tema que surgir, a gente possa comentar. Perfeito.